Meditação do dia. No livro de Marcos, capítulo 16, a palavra de Deus nos fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou sobre Jesus diante de Pilatos, Jesus sendo crucificado e Jesus morrendo pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, no capítulo 16, a palavra de Deus nos fala no versículo 1. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E a palavra de Deus nos demais versículos nos diz que quando elas chegaram lá, elas se perguntaram quem que poderia tirar aquela porta do sepulcro. E olharam e viram que aquela pedra já tinha sido tirada. E essa pedra era muito grande. E quando elas entraram no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, e elas ficaram espantadas. E esse jovem disse a elas: Não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Louvado seja o nome do Senhor. Nesses versículos nós vemos que essas mulheres, Maria, Madalena e Maria e Salomé, elas compraram aromas para irem ungir o Senhor Jesus. Mas lá no capítulo 14, a palavra de Deus nos disse que uma mulher foi até Jesus e trouxe um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e ela quebrou esse vaso e derramou sobre a cabeça, e ali ela derramou esse perfume de alto valor no Senhor Jesus. Ali ela já estava ungindo o Senhor Jesus para a sua sepultura. Aqui, quando essas mulheres vão até o Senhor Jesus já havia ressuscitado, louvado seja o nome do Senhor. E essas mulheres ficam espantadas quando veem esse anjo, né, que é relatado aqui como um jovem, louvado seja o nome do Senhor. Não é um velho, não é alguém já com a sua saúde física debilitada, mas os anjos, né, são seres que têm vigor, e aqui a palavra de Deus relata como um jovem assentado à direita, louvado seja o nome do Senhor. E elas se assustam por ser algo espiritual, é comum que o ser humano se assuste diante disso. E ele disse a elas para elas não se assustarem, e que Jesus já havia ressuscitado, louvado seja o nome do Senhor. E esse anjo fala para elas irem e dizer aos seus discípulos e a Pedro que o Senhor Jesus ia adiante delas para a Galiléia. E quando elas saíram com pressa, o Senhor Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então, primeiramente, o Senhor Jesus aparece a Maria Madalena. E aqui nos mostra que o Senhor Jesus, de forma nenhuma, nunca ensinou o machismo, ensinou o desprezo pelas mulheres, mas ele aparece primeiramente a Maria Madalena, da qual ele tinha expulsado 7 demônios. O seu passado era tenebroso, mas o Senhor Jesus tinha transformado a vida dela. É isso que o nosso Senhor faz. Ele transforma a vida das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Ela partiu, anunciou tudo isso, mas os discípulos do Senhor Jesus não creram. E finalmente o Senhor Jesus aparece aos 11, no versículo 14, e estando eles assentados à mesa, o Senhor Jesus começa a lançar em rosto a sua incredulidade e a dureza do seu coração, porque eles não haviam crido nos que já tinham visto Jesus ressuscitado. Jesus disse a eles: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós encerramos o livro de Marcos, que possamos meditar nessa palavra
meditar na ordem que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos após ter sido ressuscitado. Que não venhamos ser incrédulos como os discípulos, mas venhamos crer no Senhor Jesus e cumprir aquilo que ele nos ordenou. Em nome de Jesus, tenha um excelente sexta-feira na presença do Senhor Jesus, guardando essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém.